boa noite, a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder estar com vocês novamente, estar com você novamente. Sei que o pessoal ainda está entrando, a nossa live é ao vivo, então às vezes leva um tempinho para alguns entrarem, mas nós já temos um tempo de distanciamento social, mas não estamos vivendo um distanciamento como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo. E o nosso desejo, o nosso pedido é que a cada momento, a cada dia, os nossos vínculos em Cristo sejam maiores, amém? Que nós possamos de fato, e essa é a nossa proposta durante esses dias, às quintas-feiras, falarmos sobre ser igreja, que nós possamos de fato nesse tempo, um tempo difícil, um tempo atípico, um tempo de sofrimento para muitos, um tempo de dor, um tempo de dificuldades, e que acima de tudo nós possamos ser igreja de Jesus nesse tempo, manifestando aquilo que Jesus nos chamou para nós manifestarmos, amém? Eu queria te convidar a orar nesse momento, a colocar seu coração diante do Senhor. Se tem algo nesse instante que te aflige, se tem algo nesse momento que tenta tirar a sua paz, se você está passando por uma perda, pela dor de uma perda, por uma dificuldade, se teu coração nesse tempo está aflito, está ansioso, eu te convido agora a colocar diante do Senhor toda a sua ansiedade, a colocar seu coração diante do Senhor, para que nesse momento a palavra de Deus possa tocar no teu, no meu, no nosso coração, e nós possamos ser de fato tocados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para aquilo que Ele deseja para cada um de nós, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, não simplesmente a minha ou de qualquer outra pessoa, mas a voz do Espírito Santo, que é capaz de trazer paz, que é capaz de produzir tudo aquilo que o Senhor deseja em nós. Então eu te convido nesse instante a colocar aquilo que aflige talvez o seu coração diante do Senhor, a colocar seus pedidos também, e crer e confiar que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo, que opera na sua vida. O Senhor é capaz de operar pelo seu Espírito tudo aquilo que nós precisamos nesse tempo. Obrigada, Pai, por esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos como igreja, juntos, unidos, ainda que não fisicamente, mas estamos unidos num só propósito, num só coração, em um só Espírito. Obrigada, Pai, pela oportunidade nessa noite, mais uma vez, de podermos compartilhar da vida que temos em Cristo Jesus, de podermos compartilhar da Tua Palavra. E eu te peço que o Teu Espírito fale a cada coração, que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito nos ensine aquilo que nós precisamos, Deus. E eu te peço, Senhor, que a Tua paz venha nessa noite tocar cada coração, que a Tua paz venha nessa noite encher cada família, cada casa, Deus. Aqueles que estão, talvez nesse momento, te clamando por alguém, por algum parente, por algum conhecido, talvez sofrendo por alguma perda, alguma dor. Eu te peço, Senhor, que a Tua presença doce e real seja o consolo e o conforto maior em cada coração. E que nesse tempo o Senhor nos ensine a como viver como igreja de Jesus. A como viver nos dias difíceis, no dia mau, como igreja do Senhor Jesus, manifestando tudo aquilo que o Senhor deseja através de nós. Enche cada casa nesse momento, cada vida que está conosco agora, de paz, de alegria, Senhor, de confiança em Ti, que a fé e a confiança de cada um possam ser renovadas a cada dia, a cada amanhecer. E nós colocamos hoje mais uma vez diante do Senhor, para ouvirmos da Tua voz, para ouvirmos da Tua palavra e para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Bom, hoje é o segundo dia, segunda semana que nós vamos falar sobre ser igreja. Na semana passada nós tivemos a nossa primeira aula, né? E está aí nos nossos canais, no Instagram e no YouTube. Se você não participou na semana passada, assista depois, está disponível no nosso canal no YouTube, ao primeiro estudo do Ser Igreja, a primeira aula. E quem pegar no meio do caminho aí o estudo, ou se depois você quiser, compartilhe com alguém, envie para alguém. Depois que acabar a nossa live de hoje, esse estudo vai estar também disponível lá no YouTube. Então, mesmo que você já tenha visto hoje, esteja aqui participando conosco, depois entra lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, inscreva-se, dê um link e compartilhe com alguém. Bom, na semana passada nós falamos sobre ser igreja, né? Que ser igreja não é sobre o que eu faço, não é sobre o que você faz simplesmente ou o que você produz em algum lugar durante um momento, mas é sobre como você vive. Por isso é ser igreja, né? E nós falamos semana passada sobre isso, né? Então é algo que nós somos como corpo de Cristo, como casa, como templo, habitação do Espírito Santo, e isso não está limitado a um tempo ou a um lugar, mas fala daqueles que fazem parte da comunidade, da congregação, da comunidade dos filhos de Deus na terra. E nós lemos o nosso texto base, foi lá Romanos 12, nós vamos voltar a ele hoje, né, no versículo 1, onde Paulo está falando à igreja de Roma, né, os cristãos, a comunidade dos seguidores de Cristo, e ele diz que ele roga, implora, pede hoje viver segundo esse mundo, mas eles deveriam antes se oferecer como sacrifício a Deus, agradável, e que esse seria o seu culto. Então nós vimos na semana passada, de forma resumida, né, que nós, a igreja, somos a oferta e somos o culto. Então ser igreja fala sobre a nossa vida, em todo tempo, em todo lugar. Então é muito mais do que aquilo que fazemos apenas em um lugar, num determinado tempo, ainda que isso tenha o seu espaço, mas é sobre como nós vivemos, sendo nós mesmos a nossa própria vida a oferta, a entrega ao Senhor. E isso é o culto verdadeiro, o culto que agrada a Deus. E no versículo 2, nós terminamos na semana passada falando a respeito da instrução que Paulo continua dando à igreja. Não se amoldem, Romanos 12, 2, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja de Jesus, e aí a gente falou sobre isso um pouco na semana passada, a igreja de Jesus é chamada a viver não de acordo com os padrões desse mundo, ou com o sistema que governa esse mundo, ou com a forma de vida desse mundo. A igreja de Jesus não anda segundo esses padrões, antes anda segundo os padrões do reino de Deus. Paulo convida aqui a igreja a renovar o seu entendimento, a não mais viver com o entendimento segundo os padrões, os parâmetros desse mundo, mas buscar uma vida segundo os parâmetros, os padrões do reino de Deus. E eu lembro, nós falamos na semana passada sobre a fala de Jesus, quando foi preso a Pilatos, né? Jesus diz a ele: o meu reino não é deste mundo, no sentido de que o meu reino, o reino do meu Pai, o reino de Deus, não funciona de acordo com os padrões desse mundo, com a lógica desse mundo, mas de acordo com a lógica do reino de Deus. E aí hoje eu queria iniciar com você essa nossa meditação de hoje, levar você a pensar, ainda que a gente esteja chamando de um estudo bíblico, mas eu creio que isso tem sido mais, né, reflexões acerca da palavra, né, estudando, claro, a palavra, mas de como essa palavra se aplica na nossa vida, na nossa prática como igreja. E eu queria hoje pensar com você a respeito dessa palavrinha que, pelo menos em algumas versões, traz, né, ao padrão
do reino, ou a forma de viver, o modo de viver, quais seriam os padrões para a igreja de Jesus? É claro que a gente não tem a pretensão aqui, né, de falar sobre tudo que seria possível, esgotar esse assunto. Ninguém tem, né, a capacidade de esgotar qualquer assunto que seja. Mas nós queríamos pensar sobre algumas coisas, sobre algumas realidades, ou talvez tentar compreender quais seriam as prioridades, né? O que seria principal, o primeiro, estar em primeiro lugar como igreja de Jesus, para o nosso viver, para o nosso funcionamento, como padrão para nós. Quais os padrões para a igreja de Jesus? E a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, né? Que às vezes quando a gente fala de padrão, a gente traz uma ideia de regra, né, de norma, um padrão de conduta e normas, né, como fazer, como se comportar, como... E padrão pode estar também relacionado a isso. Mas quando Paulo fala à igreja que a igreja não vive de acordo com os padrões desse mundo, eu queria que nós entendêssemos isso, que nós não andamos segundo os padrões desse mundo, nós não estamos falando sobre regras, mas sobre vida, sobre como viver, por isso sobre como ser igreja. O que é um padrão? Se a gente pensar na palavra padrão, que muitas vezes a gente associa apenas a norma, a regra, mas o que é um padrão? A palavra padrão é modelo, exemplo, protótipo, paradigma, um molde. Quem é costureiro, conhece alguma costureira, né? Claro, em várias outras profissões, várias outras realidades também, mas as pessoas que trabalham com costura, por exemplo, eu vi minha mãe muitos anos costurando, ela trabalhava com moldes para que todas as outras peças saíssem à semelhança da primeira, do mesmo jeito, no mesmo formato, do mesmo modelo. Então, o padrão é isso, o padrão é o modelo, é o exemplo, para que outros sejam semelhantes a ele. Padrão é a referência, é a referência que nós temos. Então, padrão é aquilo que serve de medida, de parâmetro. E se nós pensarmos em nós como igreja de Jesus, qual é o nosso padrão? E quem me conhece, né, os irmãos lá de Palavra da Vida, gente, de Pão da Vida. Amém. Nossa igreja irmã, Palavra da Vida, né, nós somos todos a igreja de Jesus. E aí tem Palavra da Vida, Pão da Vida, Água Viva, né, tem muito nome com vida no nosso ministério e às vezes eu troco os nomes. Mas quem está acostumado às aulas lá em Pão da Vida, eu gosto muito de fazer perguntas e os irmãos poderem participar e trazer um retorno. Então você participa aí da sua casa, né? Ainda que eu não ouça o seu retorno, mas eu creio que você está participando conosco. Qual é o nosso padrão como igreja de Jesus? Como igreja de Cristo? O nosso padrão, o nosso modelo, o nosso exemplo, a nossa referência é o próprio Cristo, né? É o próprio Jesus. João disse lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele diz que está nele, em Cristo, nós, a igreja, estamos nele. Se ele é o cabeça, nós estamos nele. João diz: aquele que está nele deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu, deve ter Jesus como seu padrão, como seu modelo, como sua referência. Então, a partir de Jesus, como modelo, como referência, como padrão, quais padrões a gente poderia hoje, eu queria pensar, pelo menos em dois com vocês, nós podemos definir para nós como igreja? Quais seriam os nossos padrões de vida como igreja, a partir de Jesus? Qual o padrão principal? Qual o princípio? A gente poderia também usar essa palavra. Qual seria o nosso princípio, padrão, modelo, a partir de Jesus, principal de vida? Se alguém quiser responder aí, pode responder escrevendo aí. Alguém escreveu aí, Natália, alguma coisa? Não deu tempo também, né? Eu acabei de falar. Mas qual seria a partir de Jesus como referência? Inclusive lá, a igreja, como eu citei Palavra da Vida, né, na escola bíblica, deu até bombom virtual para os alunos que responderam. A gente pode dar um bombom virtual depois para alguém se responder.
Mas eu citei Palavra da Vida, lembrei, né? Renata deu um bombom virtual na classe de EBD. Qual seria, como igreja, o nosso principal padrão de vida? Nosso principal princípio de vida a partir de Jesus? E eu posso dizer, e eu posso crer, né, que esse talvez, ou talvez não, que esse certamente seja o nosso primeiro, principal, e princípio fala disso, padrão de vida, que é o amor. E alguns vão dizer assim, mas o amor é amor, tudo é amor. É, de fato, tudo é amor. Porque se nós tivermos outra mensagem como Igreja de Jesus que não seja firmada no amor, ela pode ser qualquer outra coisa, menos a mensagem do Reino de Deus. Ah, alguém acertou aí. Minha mãe ganhou um bombom virtual. Depois a gente coloca lá para a irmã Amélia um bombom. Minha mãe acertou, responderam. A Natália anotou ali. Amor. Lá em Mateus 22, você não precisa abrir aí não, são algumas histórias, alguns textos, a gente vai citando. Talvez. Relata um momento no ministério de Jesus, na vida de Jesus, está lá em Mateus 22, quando um fariseu, um doutor da lei, um escriba, um doutor da lei, ele chega até Jesus e ele pergunta assim, mestre, qual é o maior mandamento? E aí a gente volta àquela ideia de regra, né? Qual é a regra principal que eu devo seguir? Qual é o mandamento principal que eu devo seguir? Saíram algumas, deixa aí essas palavrinhas aí, Natália. Saíram algumas outras respostas ali, além de amor. E a gente vai voltar a elas depois. E aquele homem, um doutor da lei, um conhecedor da lei, das escrituras, principalmente da Torá, né, do Antigo Testamento, e da lei que fazia parte do Antigo Testamento, a Torá, ele pergunta a Jesus, qual o maior mandamento? Qual a maior regra que eu tenho que seguir? Qual a regra principal a seguir? O que Jesus responde a ele? Amarás ao Senhor teu Deus, o que está na lei, o que está no mandamento, né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus para qual o principal mandamento? É o amor. Um episódio que está lá em Lucas, no capítulo 10, diz que um homem chega a Jesus e dessa vez ele não pergunta o amor. O pessoal está mandando aí resposta. O amor inclui tudo, porque as pessoas responderam ali fé, obediência, perdão. E por isso, de fato, é isso mesmo, né? Porque o maior princípio, o maior padrão para nós como igreja, e Jesus responde o que está na lei para aquele homem que pergunta, é o amor. E às vezes essas coisas, né? Eu posso ter fé. E a Bíblia diz isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios que alguém pode ter fé para mover montanhas. Alguém pode ter práticas religiosas. Alguém pode ter religião com tudo aquilo que compõe uma religião. Culto, sacrifício, ofertas, práticas, liturgia. Se não tiver amor, a Bíblia diz, 1 Coríntios 13, nada disso adiantaria. 1 Coríntios 13 é um texto tão conhecido, né? E Paulo vai dizer, seria só barulho. Você pode falar outras línguas, você pode ter fé, você pode ter muita coisa, mas se você não tem amor, nada disso adianta. Esse capítulo de 1 Coríntios 13, Paulo, em 1 Coríntios 12, ele está instruindo a igreja sobre sua vida, sobre suas práticas, sobre os dons na igreja, sobre o funcionamento dos dons, daquilo que eles receberam de Deus, para o serviço na igreja, no corpo, e ele porque no capítulo 14 ele vai voltar a falar de dons, e ele insere essa parte que está lá em 1 Coríntios 13, onde ele fala assim, agora eu vou falar para vocês de algo superior, mais sublime, que é o amor. Ou seja, não adianta tudo o que vocês fizerem se isso não tiver como padrão maior na vida de vocês, como princípio maior, o amor. Foi isso que Jesus respondeu àquele homem quando perguntou qual é o maior mandamento. E depois, em Lucas 10,
um outro homem chega a Jesus e ele faz uma outra pergunta. Ele não pergunta qual é o maior mandamento. Isso você encontra lá em Lucas 10, a partir do versículo 29. Quem desejar, anote os textos e depois você lê com mais calma. Um homem chega a Jesus e ele pergunta: o que eu devo fazer, mestre, para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para fazer parte do reino de Deus? Para ter acesso ao reino? O que eu faço para herdar a vida eterna? E aí a resposta de Jesus é: o que diz a lei? Como você a lê? O que você entende? E aí é um homem que responde a Jesus. O que a lei diz, o que ele havia dito para o outro lá, que havia perguntado qual é o maior mandamento. Aquele homem responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. E o outro mandamento como esse é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: muito bom, isso aí, é isso que é o amor. O princípio do reino, o padrão maior do reino é o amor. Mas aí aquele homem pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Porque ele entendeu que o princípio era o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas aí o que ele questiona a Jesus é: ok, eu entendi, né? O amor a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, acima de tudo, mas semelhante a isso, ou no mesmo nível, o amor ao próximo. E aí aquele homem questiona Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí é quando Jesus conta a parábola que nós chamamos do bom samaritano. E aí Jesus conta uma história. Jesus fala: olha, um homem, ele estava a caminho de Jerusalém para Jericó. Isso tudo está lá no capítulo 10 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Um homem saiu, um viajante, de Jerusalém, indo a Jericó, e no meio da estrada ele foi assaltado, ele foi espancado, e ele foi largado no caminho quase morto. E passou um homem, um sacerdote, um religioso, viu e foi embora, seguiu o seu caminho. E aí a gente pode tecer uma série de comentários, mas não é o nosso objetivo aqui agora. E passou um segundo homem, que era um levita, era um religioso também. Ele tinha práticas, ele tinha uma realidade, ele tinha liturgia, ele conhecia provavelmente o mandamento que aquele homem acabaram de citar para Jesus. E foi embora. E passou um outro homem, um samaritano, que Jesus estava falando ali, a maior parte dos seus ouvintes eram judeus, e os samaritanos não se davam bem com os judeus, né? Havia uma rixa entre eles eram inimigos, eles não eram tão bons quanto, eles eram pessoas que não valiam muita coisa, que não tinham muita importância. E aquele samaritano passou, viu aquele homem, e foi ele que foi lá, socorreu, cuidou dele, cuidou das suas feridas, botou ele no seu animal, levou para uma hospedaria e passou a noite lá cuidando dele. No outro dia, quando ele teve que ir embora, ele ainda deixou dinheiro lá para que o dono da hospedaria continuasse cuidando daquele homem ferido, e se ele ainda gastasse alguma coisa a mais, ele falou: põe na minha conta que quando eu voltar a gente acerta. Só que no final, Jesus conta toda essa história para o homem que pergunta a ele: quem é o meu próximo? Quem é aquele que o princípio, o mandamento diz que eu devo amar como a Deus? Eu devo amar a Deus e da mesma forma ao meu próximo, lembram? E ele pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? E é muito interessante que quando Jesus chega ao final dessa história, Jesus não responde para ele assim: olha, e às vezes a gente até fala isso, porque às vezes não presta muita atenção no que Jesus falou. Jesus não fala assim: olha, tá vendo? Esse é que é o teu próximo. Qualquer um, o que estiver mais próximo de você. Jesus no final diz assim, pergunta ao rapaz: quem foi o próximo daquele homem? Do que estava ferido. Jesus pergunta a ele que perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus devolve a pergunta para ele. Jesus fala assim: quem foi o próximo do ferido que foi socorrido? E aí o jovem responde: o que socorreu, o samaritano. Na verdade, o que Jesus está mostrando a ele
que o que importa não é eu saber quem é o meu próximo, é saber quem eu sou. Eu sou o próximo. O que Jesus está dizendo a ele é que o que importa é o que você faz. É que o amor leva você a fazer algo. A quem? A qualquer um. Quem era aquele homem? Não sei. E Jesus não respondeu que é aquele, foi o próximo. Jesus respondeu, não, é você que é o próximo. Jesus é o próximo de quem precisa. Você é o próximo de quem precisa. Você é o próximo de quem está perto. Você é o próximo de qualquer um que precise. Jesus volta e Jesus fala para ele, agora você vai bem próximo. E aí ele diz, foi o samaritano que o socorreu. E aí Jesus diz, agora você vai e faça o mesmo. Ou seja, você vai e ame. Você vá e viva o princípio do amor. Vá você e seja o próximo. E muitas vezes a gente se pega e se trava e se limita nessa pergunta, a quem é o meu próximo? É quem eu gosto, é quem eu não gosto, é quem está perto, é quem está longe, é qualquer um. Jesus falou, opa, a questão não é o outro, a questão é você. É quem você é. E é o que você faz, sabendo quem você é. Por isso, a nossa proposta nesses dias é nós pensarmos sobre ser igreja, quem nós somos. E se nós entendemos quem nós somos, nós precisamos agir da forma correta. Ou de acordo com quem nós dizemos que somos. Aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar, viver, agir como ele andou, viveu, agiu. Se nós somos igreja, nosso padrão maior é o amor. E o amor se manifesta naquilo que nós fazemos. Não simplesmente naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós fazemos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. O mundo são todas as pessoas do mundo. E Deus fez o quê? Deus deu. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nas concepções que a gente tem de amor, o versículo terminaria nos Deus amou o mundo. Cheio de sentimentos bons pelo homem. Mas não, Deus amar o mundo não é Deus estar cheio de sentimentos bons pelo homem. O Deus amar o mundo foi Deus fazer algo pela humanidade. E o que Deus fez foi se entregar pela humanidade. Entregar sua própria vida pela humanidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhasse comigo. 1 João capítulo 4. A primeira carta de João, não, é o Evangelho de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João capítulo 4 é onde tem aquele texto que nós, a frase ou a expressão que nós gostamos tanto, que diz que Deus é amor, e é isso mesmo, o amor é a essência de Deus. O que Deus é? Deus é amor. Deus amou o homem e Ele deu. Ele manifestou o seu amor através daquilo que Ele fez. 1 João 4, a partir do versículo 7. E João ficou conhecido como o apóstolo do amor, por conta desse conteúdo tão tremendo das suas cartas. João diz assim, a palavra de Deus diz através de João, amados, e ele está falando para a igreja, então ele está falando para nós. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é o padrão principal da igreja de Jesus? É o amor. Porque se eu não amo, eu não conheço a Deus, então eu não estou nele. E como eu amo? Apenas por aquilo que eu declaro? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo... Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. O nosso padrão é o próprio Deus, é Jesus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. O que é o amor? Aí João responde, diz,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. João vai dizer, sabe em que consiste o amor? O que é o amor? Não é que nós amamos a Deus, o amor não está em nós. O amor está em Deus. O amor consiste em que Deus nos amou e Ele deu tudo o que tinha por nós. Visto que assim Deus nos amou, e se eu entendo que o amor está em Deus e procede de Deus e vem de Deus, e hoje eu só tenho amor por causa do amor de Deus, ele diz, nós também devemos amar a quem? Aí ele diz, uns aos outros. Ele não está falando, nós também devemos amar a Deus. Sim, o nosso amor a Deus é expresso no nosso amor ao outro. É isso que a Bíblia diz. O nosso amor a Deus é expresso no nosso amor ao outro. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, porque se nós andamos em amor é porque Deus está em nós, que é amor. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. A NVT, a versão NVT diz, o seu amor chega em nós à expressão plena. O amor, a expressão plena do amor de Deus é manifesta em nós. Como que a expressão plena do amor de Deus é manifesta? Aos outros. Pula aí para o versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós podemos amar, é porque primeiro fomos alcançados pelo amor de Deus, o amor procede dele. E se o amor que é Ele está em nós, Ele é manifesto aos outros, a quem está ao nosso redor. O seu amor em nós chega à plena expressão. Se alguém afirmar, olha como termina esse capítulo de João, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, porque alguém pode até pensar, mas eu amo a Deus. A Bíblia diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, e não sou eu que penso isso, é o que a Bíblia diz. E uma vez eu ouvi alguém dizer assim, se você pensa diferente, eu sinto muito, mas isso é o que a Bíblia diz. E se eu creio em Deus, eu preciso crer no que Ele diz. Porque crer em Deus não é uma coisa assim subjetiva, né? Crer que Ele acredita, mas eu não creio no que Ele diz. Se eu crer em Deus, acreditar em Deus é acreditar no que Ele diz, é confiar no que Ele diz. E Ele diz, porque essa é a palavra dele, que se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, ou não ama o outro, ou seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A Bíblia diz que não é possível amar a Deus e não amar ao outro. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. João deu uma simplificada no mandamento que Jesus falou ao homem que está lá na lei, na Torá, e que Jesus respondeu àquele que perguntou qual é o maior mandamento, e que ele falou também com aquele jovem, usando o exemplo do samaritano. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão, porque o amor é demonstrado a partir daquilo que nós fazemos. Lá em Mateus 4, depois que Jesus é batizado, no início do seu ministério, diz que Jesus pregava as boas novas do reino e curava todos os oprimidos do diabo. Jesus não só falava. Qual era a pregação de Jesus? O que eram as boas novas do reino? Jesus pregava o amor do Pai. Jesus pregava, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Venham, arrependam-se e vivam a realidade do reino de Deus, que é o amor do Pai, que se entregou, que se entrega por vocês. Se alguém quer vir após mim,
negue a si mesmo e me siga. E venha viver de acordo com o meu padrão. E venha viver a realidade do reino de Deus. Jesus pregava e vivia a realidade do reino de Deus. Então, amor como padrão, como princípio do reino, fala de entrega, né? A gente leu aqui João 3,16, o Pai deu, Deus deu, o Filho se deu, se entregou, né? O Deus Filho se deu, e o Espírito Santo ele nos foi dado, porque é Ele que está aqui conosco hoje. É nele que se cumpre a palavra de Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias. Então Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ama, e esse amor é manifesto através da entrega. E a igreja? E como a igreja ama? Será que a igreja está disposta? E nós como igreja, e quando eu falo a igreja, não estou falando da igreja, instituição, nome, nós, como igreja de Jesus, estamos dispostos a entregar. Que o Senhor nos livre de sermos e vivermos uma realidade de igreja que tem como princípio receber. Nós já recebemos para que hoje, de graça, nós possamos dar. E não viver um evangelho que não é o evangelho de Jesus, que só pensa em receber, em ser beneficiado. Isso é o padrão desse mundo. Por isso Jesus disse e nos ensina que nós não vivemos de acordo com os padrões desse mundo, porque o padrão do reino é o padrão que dá, é o padrão que ama, e quem ama entrega, quem ama se oferece, se entrega, serve, ama através daquilo que faz. Eu queria voltar com você lá para Romanos 12, que foi o nosso texto inicial. Queria falar sobre um outro padrão, mas talvez não dê hoje. Romanos 12. O texto que nós começamos na semana passada, falando sobre, né, a nossa entrega, que nós somos a oferta, nós somos o culto, e por isso nós não vivemos como igreja de acordo com os padrões desse mundo. E aí Paulo, lá no versículo 9, lá no mesmo texto de Romanos 12, Paulo, mais acima ainda, né, a partir do versículo 4, ele fala dessa realidade da igreja como corpo, como membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E aí ele vai falar a partir do versículo 9 como isso se manifesta através de nós, como viver, como ser igreja. Eu queria ler em outra versão aqui para você. Vou ler na versão NVT, a partir do versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Olha como Paulo começa a descrever como a igreja deve viver. Como ser igreja em meio a esse tempo, não de acordo com os padrões do mundo, mas qual é o padrão de vida da igreja. Amem as pessoas sem fingimento. Amem de fato, não é amar só de palavra, não é dizer que ama. É um amor que é manifesto em obras. Lembra o que o Tiago diz? Tiago diz, a fé sem obras é morta. Ou seja, uma fé que não se manifesta naquilo que eu pratico, naquilo que eu vivo, uma fé que não é demonstrada, não existe, não existe uma fé subjetiva. Eu creio, mas o que eu pratico é contrário ao que eu creio. Eu digo que amo, ou eu amo, mas cadê esse amor? Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Não se esqueçam de que a gente está falando de um padrão que não é de acordo com o padrão desse mundo. Paulo está falando a mesma coisa ainda, né? Viver um padrão que não é o padrão desse mundo, é o padrão da igreja, que é o amor. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Os padrões desse mundo buscam honra. O padrão do reino de Deus, o padrão do amor, é aquele que honra o outro. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação, sirvam ao Senhor com entusiasmo, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade,
Quando membros da comunidade de Cristo passarem por necessidade, façam o quê? Orem por eles? Sim, também. Mas coloquem esse amor em prática. Ajudem com prontidão. Seja rápido em ajudar. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem. Os princípios da igreja, do reino de Deus, como igreja que somos, não são de acordo com os princípios desse mundo. Não amaldiçoem, porque você vive debaixo dos princípios do reino de Deus. Mas orem para que Deus os abençoe. Orar por quem? Por aqueles que estão nos perseguindo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Por isso Paulo instruiu antes, o nosso padrão não é como o padrão desse mundo, é o padrão do amor. O padrão do amor não abençoa aquele que persegue. O padrão do amor ora por aqueles que os perseguem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo, ou seja, não se considerem melhor do que os outros e não façam acepção de pessoas. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que devem vocês, não do outro. Vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, sabe qual é a sua ação como, versículo 20, como igreja? Sabe qual é o seu padrão de vida como igreja? Se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. São ecos das palavras de Jesus, né? É viver como Jesus viveu. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal com o bem. Ou mas vençam o mal, e essa versão diz, praticando o bem, fazendo o bem. E aí alguém poderia perguntar, como aquele homem perguntou a Jesus, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu inimigo? Ah, mas nós temos inimigos? E eu lembrei, eu estava lendo isso hoje e quando eu li essa expressão, né? Se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Ah, mas quem é meu inimigo? Né? Me veio essa pergunta, eu lembrei dessa pergunta do jovem e eu lembrei de como Jesus tratou os apóstolos, os discípulos, né? E depois seus apóstolos, e entre eles um em especial, Judas. Antes, no momento da ceia, da última ceia, né, e antes de sua morte, o texto diz que Jesus os amou até o fim. Porque o princípio do reino é o amor. Jesus amou quem? Jesus amou Pedro, Jesus amou João, Jesus amou Tiago, sendo exemplo para que assim como ele agiu, eles aprendessem a agir também. A Bíblia diz que ele os amou até o fim, ele amou mesmo, ele amou Judas. Mas Judas escolheu traí-lo. Judas escolheu ser o traidor, mas Jesus não escolheu trair Judas. Judas escolheu ser inimigo, mas Jesus não escolheu ser inimigo dele e nem o tratou como inimigo. Porque quando Judas, momentos depois da ceia, Jesus é entregue, né, é preso, e quem participa dessa armação para prenderem Jesus é Judas, né, que o vende por algumas moedas de prata. Mas é claro que Jesus ele diz aos discípulos: olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Só que havia um momento certo disso acontecer. Mas Judas participou disso. Judas chega lá com aqueles homens para prender Jesus. E sabe qual é a expressão que Jesus usa para Judas? Jesus chama Judas de amigo. Alguns poderiam pensar assim: ah, isso é uma encenação, né?
é só uma forma de falar, talvez alguns diriam, isso é uma ironia. Não, porque ironia é quando a gente fala algo, mas na verdade o que a gente pensa ou sente é o contrário. A gente falar de uma forma, mas a gente entende, pelo contexto, as pessoas entendem que o que a gente de fato está querendo dizer é o contrário daquilo. Jesus não usou de ironia com Judas. Jesus chamou Judas de amigo. Sabe por quê? Porque Judas escolheu ser inimigo. Jesus não. Jesus não era inimigo de Judas e nem o tratou como inimigo. E se ele é a nossa referência, o nosso exemplo, o nosso modelo, e é o que Paulo está falando aqui à igreja agora, se o seu inimigo estiver com fome, quem é o meu inimigo? Não importa. Quem talvez me trate considerando a mim como inimigo, eu não sou seu inimigo. Se trata com inimizade, se trata com ódio, se trata com desprezo, com ações de inimizade. Se escolhe ser inimigo, a minha escolha não pode ser essa, porque o meu padrão, porque o nosso padrão de vida não é esse. Por isso, e isso aqui são ecos das palavras de Jesus, né? Jesus disse, ame ao seu inimigo. E como se ama o inimigo, é uma palavra tão difícil de compreender às vezes essa de Jesus, né? Porque se a gente entende amor apenas como um sentimento muito bom que eu tenho pelas pessoas, de fato é difícil. E amor não anula justiça, né? Nós não temos, eu de mim mesma não tenho. E nós não temos como ter uma iniquidade cruel. É difícil ter um sentimento muito bom. Mas amor fala de ação correta, de agir corretamente, de não, é o que esse texto fala, de não responder o mal com o mal, mas vencer o mal praticando o bem. Se o outro escolher o caminho da inimizade, da iniquidade, eu não vou responder com inimizade e iniquidade, eu vou responder corretamente. Se justiça precisa ser atribuída à vida de quem quer que seja, mas a minha ação precisa ser correta. Por isso, retribuir o mal com o mal não é fazer o que é correto, é tentar fazer justiça própria. E justiça própria não manifesta amor. O que o princípio do reino quer nos trazer nesse tempo é que nós precisamos entender o que é o amor. O amor se manifesta andando como Jesus andou, agindo como Jesus agiu. E diante disso, nós vamos falar na semana que vem sobre um outro padrão, ainda que vocês tenham dito aí, de fato é real, que o amor fala sobre tudo isso. O amor engloba a fé, o amor engloba a esperança, o perdão, tudo o mais que faz parte da nossa vida. Mas se nós falamos de amor e nós entendemos que o amor é manifesto naquilo que nós fazemos, na entrega, a entrega a Deus e às pessoas, porque ninguém ama a Deus se não ama as pessoas. Nós estamos falando de ser igreja, então de comunidade dos filhos de Deus. Nós fazemos parte, se somos igreja, fazemos parte de um corpo, de uma comunidade onde todos somos filhos. E o outro princípio sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês é sobre igualdade. Todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Fazemos parte do reino de Deus. Temos Cristo como cabeça. João, no capítulo 1, ele vai dizer que a todos que creram nele, ou aceitaram, ou receberam, deu a estes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. Eu gostaria de conversar com vocês na semana que vem a respeito disso. O amor, o princípio do amor, o padrão maior do reino e que move a igreja e que precisa nos mover como igreja, que é o amor, vai nos levar a olhar uns aos outros como irmãos, como iguais.
não fazendo acepção de pessoas, não considerando a nós mesmos melhores do que os outros, não tratando de forma diferente alguém porque tem uma posição social elevada ou porque tem uma posição social não muito prestigiada, mas entendendo que fazemos parte de um corpo e vivendo dessa forma. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso nesses dias e que deixasse o padrão do reino de Deus, que é o amor, mover a sua vida e o seu coração. Ainda que às vezes a gente pense, né, que isso parece que é cair num lugar tão comum falar sobre amor. Ai, irmãos, se nós nos permitirmos como igreja decidir viver esse lugar que deveria ser comum para nós de fato, que é o amor, que nós possamos buscar isso, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, não andar segundo os padrões desse mundo, mas andar segundo o padrão do reino de Deus. Ser igreja é viver segundo os padrões do reino de Deus. É viver segundo o padrão maior do reino, que é o amor. Sobre todas as coisas, amem-se uns aos outros. Sobre todas as coisas, ame. Permita que o amor de Deus nesse tempo, no seu coração, se faça manifesto, seja expresso através da sua vida, em todo o tempo, em todo o lugar, porque nós não somos igreja apenas durante um tempo reunidos em um só lugar. Nós somos igreja em todo o tempo, em todo lugar. Então o amor de Deus em nós, através de Cristo Jesus, precisa ser expresso, vivido, manifestado em todo o tempo, em todo lugar. Amém? Eu queria orar com você nesse instante. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Que o entendimento de quem nós somos, de que nós somos igreja de Jesus nesse tempo, possa de fato encher a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração e nos levar a viver como a tua palavra nos ensina, não segundo os padrões desse mundo, que tem uma ideia e uma visão distorcida sobre amor, que tem princípios e padrões movidos pelo interesse próprio, pelo egoísmo, mas que possamos como igreja nesse tempo, Pai, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo hoje, aonde já completamos mais de 2 meses em isolamento social, com situações tão diversas e tão adversas ao nosso redor, tão difíceis, algumas até de algumas pessoas dentro de suas próprias casas. Senhor, que nesse tempo nós possamos, sobre todas as coisas, ser igreja, vivendo o princípio maior do reino, que é o amor, entendendo quem nós somos, que nós somos o próximo, que é sobre como nós vivemos, que o amor fala daquilo que nós recebemos e daquilo que de graça, porque de graça recebemos, de graça nós ofertamos, nós damos, nós entregamos, nós manifestamos àqueles que estão ao nosso redor. Nos ensina, sim, Senhor, a sermos igreja nesse tempo, Pai, sobre essa terra, manifestando o teu amor através das nossas vidas, muito mais do que através das nossas palavras, mas com as nossas palavras e com as nossas ações, com a nossa vida, com o nosso abraço, com o nosso auxílio, com aquilo que estiver ao nosso alcance. Fazemos, nós entendemos o que o Senhor fez por nós e quem o Senhor é em nós e o que nós somos por causa desse amor, não por nosso próprio mérito. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra, pela tua presença. Eu te peço, Senhor, abençoa cada casa, cada família que está conosco nessa hora. Fala, Senhor, com cada um, Senhor, e supre a necessidade de cada um, Senhor, nesses dias. E nos desperta, Deus, eu te peço, fazendo de nós instrumentos
para suprirmos as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Andando em amor, vivendo em amor, não importando a quem seja, mas porque nós entendemos, Deus, que nós somos igreja e somos movidos pelo princípio do amor. Usa-nos nesse tempo, Senhor, porque temos sido supridos pelo Senhor, para também suprirmos aqueles que precisam, Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe. Sim, depois esse estudo de hoje vai estar no nosso canal do YouTube. O link não entra assim, né, depois, porque a gente tem um sistema aí de internet, de conexão, e às vezes leva um tempinho. Mas depois essa aula de hoje vai estar disponível no YouTube e o link vai estar na bio do Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos, foi muito bom estar com vocês novamente. No domingo estaremos juntos de novo no nosso culto às 19 horas. Um grande abraço a todos, grande beijo a todos, fiquem na paz e que vivamos o amor de Jesus como igreja de Jesus nesse tempo sobre a terra. Amém? Amo vocês, amamos vocês.